Após o tarifaço do Donald Trump de 50% e até a ameaça da OTAN impor sanções de 100% no Brasil, a gente vê que tem uma fuga muito grande de capitais. E muitas pessoas, muitos empresários já estão começando a retirar completamente seus investimentos aqui do Brasil para poder investir no exterior. E eu gostaria de trazer algumas informações aqui, porque, inclusive, um dos comentários que a gente vê aqui nos vídeos foi de alguém falando que, não, Brasil, como assim vai perder empresários, empreendedores aqui do Brasil? O Brasil é um dos países onde mais se sonega impostos no mundo. Então aqui é maravilhoso, é muito bom ter uma empresa aqui no Brasil. E não, criança, não é assim não. O Brasil é um dos piores lugares do planeta para se montar um negócio. A gente vai ver aqui, eu vou mostrar alguns dados. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e curtir e compartilhar esse vídeo também. Bom, vamos ver aqui. Saiu aqui no Poder 360 essa matéria do dia 17 de julho, mas eu acho que é bem interessante por conta do gráfico. Aqui, estrangeiros retiram 3,5 bilhões da Bolsa de Valores em julho. A gente percebe que desde o ano passado já vem caindo bastante, 2024 caiu muito, e veio um reforço assim muito grande, né? Muitas pessoas voltaram a investir aqui na Bolsa, né? Teve esse acréscimo de 10 bi em maio, depois em junho também cresceu um pouco, e logo depois desse tarifaço já teve, julho já ficou negativo. Por que isso? Vinha subindo porque, de acordo com as pesquisas, a expectativa que Lula vencesse as eleições de 2026 era muito pequena. Então, muitas pessoas começaram a investir na Bolsa vendo que as coisas iam melhorar depois que o Lula fosse retirado do poder. E aí o que acontece? Veio o tarifaço, o começo do mês de julho estava positivo, está fechando agora no vermelho, e essa matéria aqui é um pouco mais atualizada, né? De 19 do 7, fuga de bilionários estrangeiros tiram 4,8 bi da Bolsa brasileira após decisão de Donald Trump de suspender o mercado. A retirada abrupta de capitais estrangeiros da Bolsa brasileira ganhou força na primeira quinzena de julho de 2025, impulsionada por uma reviravolta inesperada na política comercial dos Estados Unidos. Nos 6 dias que antecederam 18 de julho, investidores internacionais retiraram 4,8 bilhões de reais da B3, movimento que inverteu completamente o saldo positivo observado no mês anterior e trouxe novos desafios para o mercado de capitais. E eu quero complementar aqui que esse é o movimento mais óbvio, mais rápido que a gente observa, porque a liquidação desses valores é muito mais rápida na bolsa. Agora, empresas é um pouco mais difícil. Quando as empresas começam a observar que a economia já está enfraquecendo, que a gente já vê dificuldade, o próprio mercado comercial aqui no Brasil já começa a enfraquecer a questão das vendas, e de forma geral a gente pode falar que o lojista está vendendo menos porque o e-commerce está crescendo. E não, tanto o e-commerce quanto as lojas físicas estão vendendo menos. O que começa a fazer? Começa a gerar um processo de demissões massivas e uma desmobilização das instalações. Isso leva tempo. Então, até realmente começar a fechar as portas e mandar o capital para fora, leva um certo tempo. Esse detalhe aqui é importante. O Brasil bateu recorde de pedidos de recuperação judicial de empresas. Essa matéria aqui é de 28 de janeiro, então ainda não foi computado o desastre que está acontecendo agora, nesse momento. O Brasil registrou em 2024 o número de 2.273 pedidos de recuperação judicial feitos por empresas. É o maior índice contabilizado desde o início da série em 2014. Ou seja, esse período é mais catastrófico do que quando a Dilma estava no poder. Então a gente viu que 2015 ali foi um período muito desafiador e mesmo assim esse momento agora está sendo pior. Segundo o indicador de falência e recuperação judicial da Serasa Experian, representou um aumento de 61,8% de pedidos em relação a 2023. O cenário supera apenas aquele observado em 2016, que o país registrou 1.863 pedidos. Na visão por porte, o levantamento mostrou que o cenário foi ainda pior para as micro e pequenas empresas, que são a motriz desse país. A maior força que emprega são micro e pequenas empresas, porque grandes empresas acabam conseguindo dinamizar muito mais. E você vê uma montadora de automóveis, por exemplo, muitos dos processos são robotizados. Agora, quem mais emprega são realmente micro e pequenas empresas, que puxaram a alta das solicitações por retirada, registrarem 1.676 requerimentos, um aumento de 78,4% em relação a 2023. Em seguida, apareceram as médias e grandes companhias com 416 e 181, respectivamente. Então a gente percebe que esse cenário é muito mais desafiador para pequenos negócios.
E aí a gente pensa, por que o Brasil é tão ruim assim para montar uma empresa? Para deixar assim bem claro para esse pessoal que nunca montou um negócio, nunca montou uma empresa, que não tem muita noção, que acha que, não, a vida do empresário é muito boa, é uma maravilha. Você pega, você tem que gastar dinheiro comprando mercadoria, montando o seu ponto comercial, você vai ter que alugar, você vai ter que montar os móveis, todo o planejamento, montar a fachada. Você tem que gastar muito dinheiro só para começar. Você não vai simplesmente abrir uma porta ali e já começar. Não, você tem que investir em marketing, investir em pessoal, em tudo isso. E para começar, a partir desse momento você gastou já um bom dinheiro e tá no zero. Então você precisa começar a vender para tentar recuperar aquilo que você já investiu. E muitos dos empresários não conseguem nem reaver aquilo que investiram. Esse é o principal problema. E aí vem o Estado com essa tributação absurda, né? É aquele sócio que já chega ali sem colocar um centavo no seu negócio, já querendo uma fatia ali dos seus lucros. Depois de você pagar funcionário, de você pagar o aluguel, de você pagar toda a operação, você tira um lucrinho e vem o Estado e já quer meter a mão num pedaço do lucro que você conseguiu. O Brasil ocupa a segunda posição do ranking de cobrança de impostos de empresas. O levantamento foi feito com 111 países pela plataforma Cupom Válido, com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em primeira posição do ranking está Malta. Consideração de todos os impostos, as empresas brasileiras pagam uma alíquota média de 34% em comparação com a média mundial. Esse valor é 70% maior do que nos demais países. Aí muita gente pensa, mas é só 34%. Isso é do lucro. Pensa a questão assim da margem que você precisa ter para o seu produto, o quanto você paga imposto da aquisição desses produtos. Então é um verdadeiro absurdo, é um manicômio. Brasil é o país mais complexo do mundo para fazer negócios, diz relatório. Diretor TMF Grupo Brasil, Rodrigo Zambon, afirmou que diferentes esferas de legislação e tributação são dificuldades para empresas no Brasil. Então, é importante a gente levantar esse ponto, não que é o país que mais sonega, é questão de sobrevivência. Muita gente nunca montou uma empresa na vida, nunca empregou ninguém, não sabe a dificuldade que é você poder... Primeiro, porque quando você vai contratar uma pessoa, é uma dificuldade muito grande porque você tem que pagar fornecedores, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar todo o funcionamento e aí tem o funcionário. Se você paga um salário mínimo para o seu funcionário, ele custa de verdade para a empresa o dobro. Ele vai estar custeando ali uns 3 mil reais para poder pagar um salário mínimo para essa pessoa. Por quê? Porque tudo isso vai ser um monte de coisa, FGTS, você tem que pegar e contabilizar o valor de 13º e um monte de impostos ali que você acaba pagando. Ou seja, parte do salário que poderia ir para o funcionário, o governo que fica. E depois de pagar tudo isso, você ainda tem um lucrinho e aí o governo já chega metendo a mão em parte desse lucro. Então a gente precisa entender a dificuldade. O empreendedor brasileiro é um herói, Tanto que a gente se lembra que quando teve aquela... Tava rolando a regulamentação do Uber aqui no Brasil. Olha, vamos dar um monte de vantagens para vocês. A gente vai cobrar só 1/3 do que você ganha, mas você vai ter direito de trabalhar 8 horas por dia, você vai ser submetido ali a um responsável da Uber e tudo. Eles não quiseram, fizeram uma manifestação para não regulamentar, porque viram que ia ser muito pior. Primeiro porque já ia começar com uma fatia aí de 1/3 do rendimento deles. Ah não, mas é a empresa que vai pagar. Duas coisas. Ou a empresa vai jogar isso para a remuneração dos motoristas, ou então para o preço da corrida, que vai ter que ser elevada. Ou uma mistura desses dois pontos. Se você leva o preço da corrida, o que acontece? É menos opção, menos possibilidade, menos pessoas consumindo esse produto. Vai ter uma demanda menor, ou seja, rentabilidade cai. Se você joga para o próprio motorista, de imediato a rentabilidade dele vai cair, porque é parte da remuneração dele que ele vai estar pagando para o Estado em troco desses direitos que eles querem colocar. Então, é tudo tão difícil aqui no Brasil. Ainda me chega um anjo falando que, não, aqui o Brasil é muito bom para as empresas. Você já montou negócio aqui no Brasil? Você já sabe o tanto que é difícil você conseguir ter um negócio, montar uma empresa, ter que pagar tudo. Então, você ainda corre o risco de fechar o mês no vermelho. E não tem Estado para poder vir e te resgatar e te ajudar. No máximo, você vai conseguir um financiamento. Tem subsídio ali, você vai estar pegando emprestado o dinheiro. O governo não chega ali, não, deixa eu te ajudar, já que você está passando por dificuldade, tem isso, tem aquilo. Não, se você ficou no vermelho esse mês, você tem que correr atrás para tentar ainda superar o mês seguinte para poder pagar o que ficou para trás no mês anterior. Agora pensa, você sempre lidar ali no limite, aí você consegue muitas vezes um salário que seria igual ao do seu funcionário, sem esses benefícios que ele tem, e você não conseguiu nem tirar o lucro, nem conseguir bancar aquilo que você já investiu lá atrás. Hoje, a vida do micro e pequeno empreendedor é muito difícil aqui no Brasil. Por isso, desses pedidos de
de recuperação judicial. Por isso que o dinheiro aqui no Brasil tá indo embora, tá? Muitas pessoas estão realmente preferem montar negócio em outros países, que é muito mais simples, tem uma carga tributária muito menor. Por isso que tantos investidores que talvez viriam aqui pro Brasil, né, investidores estrangeiros viriam pro Brasil, começam a escolher outros países, como a Argentina, por exemplo, que tá realmente fazendo o dever de casa e tá crescendo, a inflação tá caindo, o PIB tá crescendo, a pobreza tá diminuindo também. Então a gente vê que a Argentina tá muito melhor para você pegar e investir o seu dinheiro do que você montar um negócio no Brasil. E outra coisa, você ainda tem chance de não conseguir ter de volta aquilo que você investiu no negócio, que vai tudo pro ralo, né? Fora os impostos e tudo. Então, com um juro de 15% ao ano aqui no Brasil, da taxa Selic, vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro e colocar numa renda fixa do que montar um negócio e gerar empregos. Por isso que os empregos estão desabando aqui no Brasil. A gente vê aquele númerozinho maceteado lá do Postman, colocando não que o desemprego no Brasil tá só 6%. E aí eles excluem, claro, as pessoas que não estão procurando emprego, que é o pessoal desalentado, que desistiu, o pessoal nem, né, o pessoal que não estuda nem trabalha, quem tá recebendo esses auxílios do governo, que não vão procurar emprego também. Então esse pessoal exclui. Então só quem tá procurando... é pouquinha gente. Olha só, o desemprego no Brasil é bem baixinho. Enquanto a gente vê que de 100 milhões de pessoas que estariam em idade de trabalhar, né, na idade produtiva, apenas 65 milhões que realmente está trabalhando, está empregado. Ou seja, aí a gente já vê que esse número de desempregados é muito maior. Então, só para deixar bem claro a dificuldade que o empreendedor, o empresário brasileiro tem aqui nesse país. Por isso que os incentivos são o quê? Para poder ir para fora. O próprio Trump já pegou e falou, essas grandes empresas que produzem, que querem conquistar o mercado aqui, que exportam para os Estados Unidos, traz a sua empresa para cá e começa a produzir aqui. Pronto, já não vai ter esse problema. Olha o tamanho do incentivo. Aqui esse manicômio jurídico aqui, essa insegurança jurídica que a gente tem, é o STF voltando atrás com várias decisões, a gente não sabe o IOF, não, a Câmara falou que o IOF não pode ser aumentado. Não, chega o Xandão lá que eu vou cancelar essa ordem aqui, esses representantes do povo, que a maior representação é a Câmara, é o Senado. Não, eu vou decidir que vai aumentar imposto sim. Realmente, a gente quer expulsar todos os empreendedores aqui do Brasil, mandar para qualquer outro lugar. E com esses incentivos dos Estados Unidos, né, e de outros países aqui da América Latina também. Então a gente vê a mentalidade que o brasileiro tem. O brasileiro realmente, o brasileiro médio, ele não gosta do cara que empreende, que gera emprego. Por isso que ainda tem esse risco, assim, de ser taxado. Não, vamos taxar os super ricos, né? O cara que tem um patrimôniozinho, vamos taxar ele. Ou seja, que você quer mandar esse cara embora mesmo, né? Então a gente sabe que por isso que aqui no Brasil não vai pra frente. Porque quem realmente tem dinheiro, quem tem essa possibilidade de gerar empregos e fazer o Brasil crescer, o cara vai pra fora. Quem não tem essa capacidade, quem nunca abriu um negócio na vida, fica reclamando. Não, aqui é muito bom, tinha que ser um imposto maior. Tinha que colocar mais taxa em cima do Brasil, que aqui o pessoal só nega muito. Olha o tamanho do absurdo. Bom, por esse vídeo é isso. Fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.